Olá, pessoal! Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre algumas ferramentas muito interessantes para a gente realizar uma análise exploratória de dados automatizada, ok? Para isso, então, a gente vai trabalhar com um banco de dados pré-selecionado e, após isso, nós utilizaremos dois pacotes, o DataMade e o DeLookR, que são pacotes voltados justamente para essa análise automatizada. Então, vamos lá. Para começar, estou aqui definindo o diretório, ou seja, aquela pasta, né, onde nós iremos salvar o nosso conjunto de dados, iremos importar o nosso conjunto de dados, então o nosso relatório ele vai ser automaticamente salvo nessa pasta, então por isso é importante que a gente defina o diretório, né? Então, para quem ainda não sabe definir um diretório, como que a gente faz isso? A gente pode ir até a nossa pasta. Então, essa é a pasta que eu desejo salvar, né, e importar meu banco de dados. Eu clico aqui, né, nessa área e ele vai direcionar, né, vai gerar para mim um caminho. Copiando esse caminho, a gente vai colar dentro dessa função setwd, entre aspas, tá? Então, eu tenho setwd, abre parênteses, abre aspas, o caminho que a gente copiou, fecha aspas e fecha parênteses. Só que o R, ele não consegue ler contra barra. Então, eu preciso fazer uma modificação. Ou eu inverto todas as minhas barras para este formato, né, o formato clássico de barra, ou eu adiciono outra contrabarra a cada contrabarra já existente. Após isso, então, clicando no botão Run, a gente define o nosso diretório, certo? Para a gente ter certeza que o diretório foi definido, eu posso pedir um getWD, que vai, então, confirmar que o meu diretório é essa pasta aula R, que está na área de trabalho do meu computador, ok? Então, vamos colocar aqui só para vocês não esquecerem, definindo o diretório. Bom, para esse exercício, né, para esse exemplo, a gente vai utilizar um banco de dados do CIVEP, contendo dados, né, referentes à gripe, referentes à Covid. Então, é um banco bem interessante para a gente analisar, né, neste momento que nós estamos vivenciando. Então, esse banco de dados, ele já se encontra na minha pasta, tá? CIVEP_gripe_2020. Por isso, eu não preciso definir aqui previamente, né, todo o caminho, já que o arquivo está no diretório atual que eu defini. Então, para isso, como esse arquivo está salvo em CSV, a gente vai utilizar a função read.csv. Só que a gente vai usar a versão 2. Por quê? Porque o separador de colunas nesse meu arquivo Excel é ponto e vírgula. Se fosse vírgula, a gente utilizaria a função read.csv, ok? Além disso, como eu sei que esse meu banco de dados possui na primeira linha um cabeçalho, né? Ou seja, eu tenho o nome de cada coluna, de cada variável, eu estou indicando aqui no meu argumento header equal true, né? Header igual a verdadeiro, que sim, existe esse cabeçalho. Então, ao ler este banco de dados, eu vou salvá-lo em um objeto que eu estou nomeando como COVID. Então, COVID recebe a leitura em CSV do banco de dados CIVEP Gripe 2020, sabendo que existe um cabeçalho. Então, como esse banco ele é um pouquinho grande, a gente observa aqui, né, que não chegou a 1 minuto, mas levou um tempinho para carregar os dados. E aí a gente observa aqui à direita, né, que apareceu no nosso ambiente de trabalho o objeto COVID, formado por 92.366 linhas, que são as nossas observações, e 165 variáveis. Então, se a gente clicar nesta linha aqui, a gente vai visualizar o nosso banco de dados. Então, a gente consegue ver, né, quais são essas variáveis, como elas estão codificadas, né? Então, clicando aqui, eu passo para as 50 próximas colunas e assim sucessivamente. Só que nesse exemplo aqui, como a gente tem muitas variáveis,
para que a gente tenha um exemplo mais palpável, né? Eu selecionei, então, algumas colunas que seriam de interesse, que poderiam ser de interesse para um problema relacionado à COVID, tá? E aí, nesse caso, como que a gente vai selecionar essas colunas? Então, todas as vezes que a gente quer acessar informações de um banco de dados, a gente vai usar a seguinte estrutura. O nome do banco, abre colchete e fecha colchete. Dentro desse espaço entre colchetes, a gente vai inserir uma vírgula. Tudo que vier antes da vírgula refere-se às linhas do meu banco de dados. Tudo que vier após a vírgula refere-se às colunas. Então, a gente percebe que neste código eu não tenho nenhuma informação antes da vírgula, então eu não quero, né, nenhuma linha específica. Na verdade, eu quero todas as linhas deste banco de dados. Em contrapartida, eu quero apenas algumas colunas. Então, eu vou identificar quais as posições das colunas de interesse e vou apresentar aqui dentro deste meu vetor. Então, se vocês perceberem, eu estou concatenando por meio desse Czinho, né? Dessa função para concatenar. E dentro do parênteses dessa função C de concatenação, eu estou informando as posições das colunas de interesse. Então, eu quero a coluna 6, a coluna 13, a coluna 16, até a coluna 18. Então, quando eu desejo colunas em sequência, eu não preciso escrever todos os números, basta eu colocar esse símbolo de 2 pontos. Então, por exemplo, aqui eu quero desde a coluna 41 até a coluna 53. E por aí vai. Então, feita essa seleção e rodando o nosso código, o nosso banco de dados COVID-2 passa a ter agora 38 variáveis, ok? Então, a gente fez uma grande redução do número de variáveis, porque nesse exemplo aqui a gente colocou como variáveis de interesse. Outra coisa importante, que um dos pacotes que a gente vai utilizar para realizar esse relatório automatizado de análise exploratória, no caso o pacote DataMate, ele não consegue interpretar caracteres que não sejam, né, da codificação UTF-8. Então, acentos, né, acento agudo, grave, til, circunflexo, cedilha, nada disso é identificado por este pacote. Então, pelo fato, né, de algumas variáveis terem esses caracteres, né, como aqui raça, histórico, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma codificação, né, uma renomeação, na verdade, dessas variáveis. Então, por meio da função callNames do meu banco COVID-2, eu tenho acesso ao nome das colunas. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma substituição desses nomes por novas nomenclaturas, por novos nomes. Então, todos esses nomes aqui, eles se referem a esses nomes anteriores, porém a gente teve o cuidado de retirar qualquer caractere que não seria interpretado pela codificação UTF-8, ok? Então, ao dar run, né, nessa linha, né, nesse código, e verificando aqui, a gente percebe, ó, raça já não tem mais cedilha, desconforto respiratório não tem acento, saturação não tem til e cedilha. Então, agora as nossas variáveis elas estão aptas para a gente utilizar, né, nesse pacote. Com relação às categorias, né, por exemplo, não aqui, que tem o til, o pacote não implica, tá? O problema mesmo são apenas os nomes das variáveis e por isso que a gente fez essa codificação. E é até bom também para deixar os nomes mais simples, né, mais rápidos, porque antes a gente tinha fatores de risco, asma, né? Então a gente pode colocar só asma, que fica mais simples, tá bom? Então, se a gente pedir um STR do nosso banco COVID-2, essa função ela traz a estrutura do meu conjunto de dados, tá? Então, ela traz uma informação de quantas observações e variáveis eu tenho, e para cada uma das variáveis, a gente tem a codificação. Então, esse símbolo CHR vem da palavra caractere, ou seja, o R interpretou a variável F, né, que são as unidades federativas, como um caractere. De fato, por ter, né,
essa representação em nomes, né, em palavras, o R vai interpretar como caracteres. Se a gente observar aqui a variável idade, né, ela está aqui como um valor inteiro, né, 24, 41, 78, né, que a gente tem uma pequena amostra, né, do nosso banco. E foi a única, então, codificada como inteiro, né, ou seja, se referindo a uma variável numérica. Então, o que a gente vai precisar fazer é transformar esses caracteres em fatores, né? Então, o R precisa ter bem consciente que esse CHR, na verdade, ele precisa ser convertido em fator, o que representa uma variável qualitativa, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero que vocês atentem, né, para um detalhe desse banco, que no lugar, né, desses espaços vazios, o que a gente deveria observar eram os símbolos NA, né? De Not Available, que são informações que não foram disponibilizadas no banco de dados, são informações vazias. Mas durante a leitura, o R, por algum motivo, codificou esses espaços vazios como categorias vazias, tá? Então, uma coisa que a gente vai precisar fazer é transformar esses espaços vazios em NAs, de Not Available, não disponível. E outra informação interessante é que algumas observações elas foram preenchidas como ignorado e outras não foram preenchidas. Mas aqui para o nosso problema, ignorado e não preenchimento vai trazer a mesma interpretação, né? De que eu não tenho disponível aquela informação, tá? Então, além de transformar os espaços em branco em NA, a gente também vai transformar essas categorias de ignorado para NA. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente identificar no banco COVID-2 todas as posições em que eu tenho igual. Então, lembrando que no R, né, o símbolo de igual, ele é representado por igual, igual. Então, a gente vai transformar todas essas observações que tem, né, a expressão 9-ignorado por NA. E a mesma coisa a gente vai fazer para todas as posições, né, todos os elementos em que eu tenho esse espaço vazio. Então, eu também vou transformar para NA. Então, ao rodar essas duas linhas, né, eu posso selecionar essas duas linhas e clicar em Run. Voltando novamente no banco de dados, o que a gente percebe? Que todos aqueles espaços em brancos foram codificados como NA e os ignorados, né, também foram transformados em NA. Bom, feito isso, né, a gente vai então transformar essas variáveis que estão como caractere em fator. Para isso, eu vou utilizar a função Mutate All do pacote Dplyr. Quem não tem ainda o pacote instalado no seu computador, pode instalar de duas formas. Ou por meio da função install.packages e, entre aspas, o nome do pacote, ou por meio desse botãozinho aqui, install, na aba Packages. Ao clicar, basta digitar o nome do pacote, certo? E instalar. Como eu já tenho instalado, eu não preciso realizar esta etapa. Ao clicar em instalar, né, o nosso R ele vai processar algumas informações, o banco vai ser instalado, mas antes de utilizar, a gente precisa carregar o nosso pacote. Então, é importante sempre frisar, né, que uma vez instalado o pacote no seu computador, você não precisa instalar novamente. Por isso, até que eu deixei aqui comentado. Então, depois que a gente utiliza a função install.packages, eu sempre indico para que vocês comentem esse código para que quando a gente for rodar novamente o nosso script, o pacote não seja instalado novamente, porque basta carregar o pacote. Lembrando também, para quem está vendo o R pela primeira vez, né, que todas as vezes que a gente deseja colocar algum comentário, alguma frase, a gente utiliza o símbolo da hashtag antes. Então, transforma, né, aquela frase que antes era escrita em preto, como se fosse um código, agora para verde, indicando que é um comentário, tá bom?
Então, o que a gente vai fazer é utilizar essa função mutate underline all do pacote dplyr para transformar todas aquelas variáveis que estão como caractere em fator, em variável qualitativa. Só que a gente precisa ter um cuidado, né? Porque a nossa variável idade, como vocês podem ver aqui, ela não é uma variável qualitativa, e sim uma variável quantitativa. Então, ela precisa permanecer como uma variável numérica. Então, a gente não vai transformar essa variável para fator. Por isso que aqui a gente está atribuindo ao nosso banco COVID-2, com exceção, estão vendo aqui o sinal de menos? Com exceção da coluna 3, o quê? Ele está recebendo esse mesmo conjunto de dados, né? Mas eu vou aplicar, por meio desse meu comando aqui chamado de pipe, a função mutate all, ou seja, modifique todos, né, no caso aqui todas as colunas, para fator. Lembrando que todas as colunas menos a coluna 3. Então, quando a gente roda esse código e pede... Opa, a gente não carregou antes o pacote, né? Então, carrega primeiro o pacote e agora sim, rodando o nosso código. Ao chamar ali a função str, a gente vai verificar se essa conversão foi feita de forma adequada. E sim, né? Agora a gente tem todas essas variáveis que antes eram caractere como fator, ok? Perfeito, né, gente? Então, agora que a gente tem o nosso banquinho de dados COVID-2 já pré-processado, né, já num formato que já está mais próximo do ideal para que ele seja avaliado de forma exploratória, a gente vai então entrar nos nossos relatórios automatizados. O primeiro pacote que a gente vai utilizar é o pacote da DataMade, tá? Um pacote bem interessante que vai fazer uma análise exploratória mais univariada. Então, para simplificar, a gente precisa primeiramente carregar o nosso pacote. E para aqueles que ainda não têm o pacote instalado, lembrando, basta eu utilizar aqui install DataMade, clicar e instalar. No meu caso, como eu já tenho o pacote, eu vou apenas carregá-lo. Lembrando, se você está instalando pela primeira vez, você também precisa carregar o pacote depois, ok? Feito isso, a gente vai gerar então esse relatório. Essa expressão aqui, DataMade, dois pontos, não é necessária a partir do momento que você já carregou o pacote, ok? Mas, né, o que eu sempre falo, quando a gente não lembra a função, a gente sabe que a função vem desse pacote, ao digitar o nome do pacote, dois pontos, ele vai trazer uma lista das funções presentes nesse pacote. Então, a gente já tendo em mente, né, qual é o objetivo, a gente vai conseguir identificar rapidamente a função. Então, rapidamente eu sei que, como eu quero esse relatório, a função vai ser makeDataReport. Ok? Então, a gente já tem o código aqui em cima. Ao dar run, né, então basta a gente utilizar makeDataReport e o nome do nosso banco de dados. Ao clicar em run, esse nosso pacote e essa função makeDataReport vai gerar para a gente um relatório em PDF. Então, vocês vão ver, né, como que esse relatório fica bonito e fica muito autoexplicativo, né? É um relatório muito interessante. Por quê? Bom, já abriu aqui para a gente, né? Em PDF. Então, para vocês verem aqui, vou dar um zoom. Ele dá o nome do nosso banco, né? Ó, um resumo dos dados autogerados a partir do DataMade, que é esse pacote, às 6h36h49. E aí ele começa falando qual foi o número de observações, qual o número de variáveis no nosso conjunto de dados. Ele avalia, né, alguns desempenhos, então se tem outliers, se tem níveis, né, com menos de 6 observações, tá? Então, ele faz umas checagens iniciais. E aí, logo em seguida, ele traz uma listagem, né, de todas as variáveis do nosso conjunto de dados e
qual a categoria, né? Então, como a gente tinha transformado fator em inteiro. O número de valores únicos. Então, aqui a gente vê, né, quantos valores diferentes tem cada categoria, tem cada variável. Então, a gente percebe que aquelas variáveis que são só sim e não, é contabilizado aqui 3, porque a gente também tem os missings, tá? E quantas observações são missing? São aqueles NA, de not available. Então, isso é bacana porque a gente já consegue ter uma noção quais variáveis estão muito incompletas no nosso banco. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que perda de olfato e perda de paladar, cerca de 80% dos pacientes não apresentam essa informação. Se vocês observarem o PDF, ele também, né, ele é linkado. Então, quando eu clico em cima da variável, ele me direciona para mais uma análise referente àquela variável, tá? Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos dar continuidade aqui à nossa tabela. Então, ele começa, né, uma lista das variáveis. Quando ele tem uma variável categórica, o que ele vai fornecer para a gente de medida resumo, que é a nossa única medida resumo, é a moda, né? Então, ele fala, olha, o valor mais frequente, a categoria mais frequente foi o Rio de Janeiro, o número de valores únicos foi 24, nenhuma observação, né, foi missing, ou seja, todos os pacientes têm a informação de qual estado eles são, o tipo da variável e a categoria de referência que aqui ele assume como Alagoas, né, que em ordem alfabética é o primeiro estado, tá? E ele fala também, ó, quais níveis tem no máximo 5 observações. E ao lado um gráfico. Então, de forma bem rápida, a gente consegue visualizar, né, que Rio de Janeiro, né, é o mais prevalente aqui no meu banco de dados. Possivelmente, esse banco era voltado para análise apenas do estado do Rio de Janeiro, mas por algum motivo, né, em alguma etapa de filtragem, a gente tem aqui casos que não são do estado do Rio, tá? A variável sexo, então, também sendo uma variável qualitativa, vai ser representada por um gráfico de barras. A gente vai ter informação da moda, que aqui foi, no caso, o sexo masculino. O número de valores únicos, 2, né? Porque eu só tenho sexo masculino e feminino, desconsiderando os NAs. O número de missing, então 22, o que representa 0,02%, e a categoria. Quando a gente chega numa variável quantitativa, aí a gente tem um pouco mais de informações, né? A gente tem a mediana, primeiro e terceiro quartis, né? Então, eu consigo ter o intervalo interquartílico. O valor mínimo, então, eu tive aqui um paciente com 0 ano. E um valor máximo, paciente com 118 anos, né? E ele também identifica possíveis valores de outlier, tá? Então, desde 98 até 108, dizendo também que 3 valores adicionais foram omitidos. Então, provavelmente o 118 está aqui entre esses 3. Então, a partir de 98 anos, ele já considera um outlier para essa distribuição da idade. Então, para todas as outras variáveis, que também são variáveis categóricas neste banco, a gente tem essas representações, tá? Então, se vocês perceberem, é uma forma muito interessante da gente visualizar de forma bem rápida esses nossos dados, não é mesmo? Então, com relação ao DataMaze, eu acho que essas são as principais características desse pacote. Caso vocês tenham mais algum interesse, vocês podem pedir um help, né? Make Data Report. Ele vai trazer aqui vários argumentos que a gente pode colocar dentro dessa função. Aqui eu trouxe algo bem mais simples, né? Um relatório geral, um relatório mais completo. Mas se vocês quiserem fazer alguma filtragem, vocês podem colocar alguns argumentos a mais e modificar essas saídas. Lembrando que o pacote não gera apenas em PDF, ele gera também em Word e HTML. Eu deixei na opção Default, que é PDF, mas caso vocês queiram mudar, é só colocar aqui, vírgula, Output, Word, tá bom? E gerar novamente o relatório. O segundo pacote que eu quero mostrar para vocês é o pacote do Look R.
esse pacote, além de fazer uma análise univariada, ele também faz uma análise bivariada, e isso torna o pacote um pouquinho mais robusto, né, com mais potencialidades. Então, novamente, se você não tem o pacote instalado no seu computador, Packages, Install, o nome do pacote, DLQR e Install. Já tendo o pacote instalado, basta carregar o pacote. E aí a função que vai gerar esse relatório para a gente é a função EDA_report. EDA de Exploratory Data Analysis, ok? Então, clicando em Run, vocês percebem aqui que ele utiliza a interface do R Markdown. Também ele gera como saída um PDF. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, ele já gera, né, com outro formato, mas também em PDF. Ele gera já um índice, né, uma listagem aqui do que ele consegue analisar. A gente vê até aqui uma mensagenzinha de erro, mas nada que vai comprometer a nossa análise, tá? Foi alguma coisa que ele implicou nos dados. Mas, basicamente, então, o que ele traz? No início, uma introdução, né? Então, o relatório, o EDA, fornece uma análise exploratória dos dados, né, dos objetos desse banco de dados que foi avaliado. Okay? Então, consiste em 92.366 observações e 38 variáveis. Nesse momento, a gente não adicionou nenhuma variável resposta, né, nenhuma variável alvo aqui, então por isso que ele está chamando de null. Ok? Então, para começar, ele é bem parecido com o DataMade nessa parte, né? Ele traz uma informação para todas as variáveis, qual o tipo dessa variável, quantas observações estão ausentes e sua porcentagem em relação ao total de observações, e quantas são as contagens únicas, né? E também essa taxa de unicidade, tá? Então, comparado, né, ao DataMade, esse aqui acaba sendo um pouco mais robusto, porque ele não traz apenas a contagem, mas ele também traz a porcentagem, tanto dos missings quanto dos valores únicos, ok? Com relação à análise univariada, aí eu já acho esse pacote um pouco menos interessante em termos dos gráficos, tá? Se vocês observarem aqui, eles trazem alguns gráficos de forma pequena, mas nada muito claro, né, de visualizar. Em contrapartida, eles já trazem a porcentagem de cada categoria. Lá ele só trazia, né, a informação de quem era a moda, enquanto aqui a gente tem essa informação da porcentagem. Então, por exemplo, a variável sexo, eu sei que 54%, né, em torno de 54% era do sexo masculino e 46% do sexo feminino. Consequentemente, eu sei qual é a moda, né? É o sexo masculino. Para a variável idade, por exemplo, ele traz como medida a média, né? Eu também tenho os quartis, porque eu tenho aqui 25%, 75%, consequentemente a mediana, né, os 50%, tá? Os valores mais baixos, então 0, 1, 2, 3, 4, e os mais altos, que é o 107, 108, 109, 110 e 118 anos, ok? E aí a gente vai observar isso para todas as variáveis, né, que são variáveis qualitativas, tá bom? Então, algumas coisas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque ele interpreta como ordinal, mas na verdade não é, né? Então, raça cor ele coloca os mais baixos e os mais altos, mas esse caso não faria sentido, né? Eu precisaria, né? Eu só precisaria aqui das nossas frequências absolutas e relativas, ok? E aí, diferentemente do outro pacote, então aqui eu tô passando porque também são todas variáveis categóricas, tá, pessoal? Diferentemente do outro pacote, ele avalia também a questão da normalidade das variáveis numéricas. Então, como aqui a gente só tem a idade, ele fez uma avaliação apenas da idade. Então, o teste de normalidade utilizado foi o Shapiro-Wilk, que é aquele que tem como hipótese nula que os dados seguem uma distribuição normal. Como o meu valor P foi muito abaixo de um nível de significância de 0,05, o
que acontece? A gente rejeita a nossa hipótese nula, então a gente diz que os dados não seguem uma distribuição normal. E a gente consegue perceber aqui, né, por meio desse gráfico, a gente percebe uma simetria à esquerda, né? E isso também pode ser confirmado por meio desse coeficiente de assimetria aqui de menos 0,69. Com relação à curtose, a gente vê aqui uma curtose de quase 3,1, certo? Indicando, então, que a nossa curva ela não é mesocúrtica, tá? Ao tentar fazer duas transformações, a transformação log e a de raiz quadrada, porque às vezes ao fazer esse tipo de transformação a gente consegue transformar a nossa variável original em uma variável com distribuição normal, a gente percebe que essas transformações não ajudam, né? Só tornam as nossas distribuições mais assimétricas. Aqui a gente também tem representado um gráfico que é plot, que traz pra gente, né, esses quantis, né, os quantis amostrados versus os quantis teóricos, e a gente percebe, né, uma grande quantidade de pontos fugindo dessa nossa reta, ok? Bom, outra coisa interessante que esse relatório apresentaria para a gente é a correlação entre as variáveis numéricas. Como a gente aqui não tem, né, duas ou mais variáveis numéricas, a gente não tem essa etapa do relatório sendo feita. E a mesma coisa, né, a gente não forneceu essa variável alvo, né, essa variável resposta, então a gente não teve essa análise, ok? Então, para a gente ter essa análise com a variável resposta, a gente pode utilizar a variável evolução, né? Essa variável é interessante porque ela traz um desfecho se aquele paciente teve cura ou foi a óbito. Só que para fazer esse tipo de análise, é interessante que eu já faça uma exclusão inicial daqueles casos em que eu não tive informação, né? Se eu estou dando um destaque a essa variável de evolução, eu quero realmente avaliar se teve diferenças em relação aos grupos, né, de cura e de óbito para as demais variáveis explicativas. Então, o que a gente vai fazer aqui neste comando, gerando o conjunto de dados COVID-3, é simplesmente filtrar todas essas linhas em que a evolução do caso é igual a NA. Então, para isso, né, a gente vai utilizar o banco de dados COVID-2 e antes da vírgula, né, ou seja, nos referindo às linhas, a gente vai utilizar essa funçãozinha is.na. Quando eu peço is.na de COVID-2 evolução do caso, né, o que ele fornece para mim? Ele fornece valores true ou false, tá? Então, basicamente, ele está falando o seguinte, NA em cada linha do banco de dados COVID-2, variável evolução caso, então toda vez que eu quero chamar uma variável de um banco, basta utilizar essa estrutura, o nome do banco, o cifrão e o nome da variável. Então, ele está falando aqui para mim o seguinte, se a gente olhar aqui, ó, a primeira linha, a evolução caso, é falso, ou seja, não é NA. Vamos ver se procede. De fato, né, a primeira linha é cura, então não é NA. A segunda linha é true, ou seja, é NA. De fato, é NA. Depois eu teria que ter o quê? False, false. E eu tenho false, false. Só que se eu utilizar true para selecionar as minhas linhas, né, se é isso que o R faz, ele vai acabar selecionando as linhas com NA. Então, para isso, a gente utiliza essa interrogação na frente para fazer uma negação. Ou seja, se eu rodo tudo isso aqui, onde era false vira true e onde era true vira false. Ok? Então, ó, a gente tem aqui no início false, true, false. Então, agora tem que ficar o quê? True, false, true. Vamos ver? Então, vamos lá na primeira linha, se ficou true, false, true. True, false, true. Então, realmente, agora, né, utilizando esse comando com essa interrogação na frente, eu vou selecionar as linhas que não são NA. Então, olhando aqui, a gente passou a ter 61.596 observações
E ao olhar a última coluna, que é a classificação, perdão, é a evolução do caso, a gente tem todas as linhas preenchidas. Então, agora a gente vai gerar o nosso relatório, né, da mesma forma, tá, do pacote DLOOK-R, EDA Report, só que agora é do banco COVID-3, que é esse banco filtrado, como alvo a variável evolução caso. Então, vamos ver o que a gente vai ter agora, né, sendo apresentado para a gente. Então, como agora a gente tem um pouquinho mais de análises, né, o nosso relatório ele demora um pouquinho mais a ser feito. Mas nada que demore mais de 1 minuto. Então, a gente tem aqui novamente o nosso relatório, ok? Vou dar um zoom para vocês verem. Ele começa da mesma forma, né, com aquele nosso índice, com a introdução, com a codificação das variáveis, a porcentagem de missing, de unicidade, aquela análise descritiva, ok? De cada variável, tá, gente? E aí a gente chega na parte que a gente não tinha antes, que é em relação à nossa target, né? A nossa variável alvo aqui, a nossa variável resposta. Então, percebam o que ele está apresentando aqui para a gente. Ele está olhando agora a variável idade para cada grupo definido por essa variável resposta, né? Então, essa variável resposta ela tem 3 categorias: cura, óbito e óbito por outras causas. Então, eu tenho essa representação agora da idade para cada grupo. Então, a gente pode observar aqui, né? Deixa eu dar mais um zoom. Eu tenho 250 observações que tiveram como desfecho, né, evolução óbito por outras causas, 28.034 óbito, 33.306 cura, tá? Não tive nenhum valor ausente de idade para nenhum grupo. A média das idades foram, né, de 70 anos para óbito por outras causas, 68,6 para óbito e cura 51,7. Então aqui a gente já começa, né, a levantar perguntas. Ah, será que o grupo que sobreviveu, né, o grupo da cura é de fato um grupo mais jovem que o grupo de óbito, né? Então, a importância desse relatório é já trazer, né, essa análise exploratória para auxiliar a gente nessas perguntas que a gente deseja investigar mais a fundo. Então, além disso, traz medidas como desvio padrão, erro padrão da média, o intervalo interquartil, a assimetria, a curtose e vários percentis, né? Então, 25% é o primeiro quartil, 75% é o terceiro quartil, 0% é o nosso mínimo, 100% é o nosso máximo, tá? Então, eu não sei se teve algum erro, né? Mas aquela pessoa com 118 anos, ela se curou, tá bom? Bom, e aqui a gente tem gráficos, né? Olha que interessante. Agora a gente tem uma representação dos box plots e dos gráficos de densidades. Então a gente percebe mesmo, né, que a curva da cura, ela se difere um pouco aqui, né, visualmente, de óbito e óbito por outras causas, mas será que realmente é uma diferença significativa? Então a gente precisa avaliar com testes, né, testes de hipóteses, por exemplo. Então, ele faz uma análise com outliers e tirando alguns outliers, né? Talvez grandes outliers, vamos dizer assim, para ver se faz alguma modificação, tá? Quando são variáveis categóricas, que é o caso das demais variáveis, eles contabilizam, né, o número de observações em cada grupo e essa porcentagem, ok? E traz aqui para a gente gráficos de barras, né? Então, quando a gente tem um gráfico por contagem, a gente não consegue perceber muito bem, né? Então, aqui traz mais a informação da quantidade, enquanto que aqui a gente consegue entender um pouco melhor, né, a porcentagem referente ao todo de cada grupo, né, de cada categoria, tá? A gente vai observar isso para todas as variáveis qualitativas. Então, sexo masculino, feminino, eu tenho o número de observações para cada grupo e a porcentagem, certo? E aí a gente tem o nosso gráfico de barras, né?
e aqui totalizando em 100%. A gente só tem que ter cuidado, porque como a variável sexo e demais variáveis ainda possuem NA, isso vai acabar gerando essa coluna, né, de NA. E é mais interessante quando a gente só tem mesmo as colunas que retratam a realidade, né? Já que todo mundo tem o seu sexo. Ok? Então, isso a gente observa para todas, né? Para todas as variáveis qualitativas. Então, é um relatório muito bacana. Eu acho, assim, bem interessante, porque traz essa informação, né? Bem rápida, de fácil acesso. Ok? E aí, para a gente finalizar esse vídeo, como o nosso banco, infelizmente, só tinha uma variável quantitativa, eu peguei aqui um banco clássico do R, que é o banco Iris, tá? Esse banco, só para vocês terem uma noção, ele traz informações de tamanhos de pétalas e sépalas de 3 espécies da flor íris, tá? Então, a gente tem espécie setosa, virgínica e versicolor. Então, eu tenho aqui comprimento e largura de pétalas e sépalas, que são 4 variáveis explicativas, e eu poderia pensar na variável espécie como uma variável resposta. Então, utilizando o comando iris, né, EDA report do banco iris target igual a espécies, né, species, a gente vai ter, então, agora um relatório mais completo, porque a gente vai conseguir avaliar a correlação entre as variáveis quantitativas, a gente vai avaliar as variáveis explicativas em função da resposta, e a gente também vai ter uma análise exploratória univariada, ok? Então, dando um zoom aqui, só para mostrar para vocês as mesmas coisinhas, tá? Então, agora a gente só tem 4 variáveis explicativas e uma variável resposta. O teste de normalidade, né, sendo avaliado agora para as 4 variáveis quantitativas, com as suas respectivas transformações em log e raiz quadrada. Então, a gente pode ver, por exemplo, que todos aqui... essa variável já apresentou normalidade, ó. O valor P foi de 0,10 acima do ponto de cortes, né, do nosso nível de significância. Então, a gente não rejeita a hipótese nula, a variável tem distribuição normal, tá bom? E aí, a gente chega na parte de correlação, que a gente não via antes, porque a gente só tinha uma variável quantitativa. Então, a gente vê aqui, ó, que bacana, ó, se a gente... Né, a largura com comprimento de pétala, elas têm um coeficiente de correlação de 0,96, né? Então, é uma correlação positiva e forte, tá? Então, aqui a gente tem um cruzamento de cada variável com uma outra variável quantitativa, gerando o nosso coeficiente de correlação. E aí, ele traz também aquele gráfico, né? Aquele gráfico clássico de correlação, né? Então, valores aqui alaranjados, vermelhos, indicam uma correlação negativa e valores azuis, uma correlação positiva. Quanto mais próximo de 1 e menos 1, mais forte essa correlação, ok? E com a análise baseada nessa nossa variável resposta, a gente vai ter aquelas mesmas análises. Como todas as variáveis explicativas são quantitativas, a gente vai ter várias medidas resumo sendo representadas para cada variável explicativa em relação a cada grupo da nossa variável resposta, ok? Então, isso a gente já tinha visto. E ao final também, ele avalia a correlação das variáveis para cada grupo, tá? Para cada espécie. Então, para a espécie setosa, qual a correlação, né? E aqui ele só apresenta, para vocês saberem, a correlação com 0,5 ou mais, tá? Então, por exemplo, para cetosa, a gente teria várias outras combinações, mas como não apresentaram correlação acima de 0,5, né, 0,5 ou mais, não foram representados na tabelinha. Isso a gente pode observar com gráfico, né? Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, que é para a espécie setosa, só essa relação aqui, né, essas duas variáveis, apresentaram um coeficiente de correlação acima de 0,5, né, que é um azul mais intenso.
Todos esses outros apresentaram um azul clarinho, então tá aqui na faixa de 0,4 a 0,2, 0, né? Então são correlações mais fracas, tá bom? Então aqui a gente tem para cada espécie, versicolor e, por fim, virgínica. Ok? Bom, gente, então, em relação a esse vídeo, era isso. Não deixem, né, de salvar o script de vocês ao terminar a tarefa. Quando forem rodar novamente, basta rodarem todo o script que a gente vai ter o nosso relatório gerado novamente. E também a gente já fica com os relatórios, ó, salvos naquela pastinha, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, é aquele relatório inicial. Então, por isso é importante definir o nosso diretório lá no início, ok? Então, eu finalizo por aqui e até a próxima.